Minha irmã sempre dizia que queria um casamento como o meu. Eu sabia que ela queria, exatamente, o meu marido. Quando saí do hospital, após um pré-natal de alto risco, eles já estavam morando juntos na minha casa. O táxi parou em frente ao que, durante 8 anos, fora o meu lar. Paguei o motorista e, com o meu bebê nos braços, caminhei devagar até a porta de entrada. Ainda estava fraca depois de quase perder a vida no parto. Meu pequeno Mateus tinha nascido prematuro, mas era forte, igualzinho à mãe. Ou assim, eu acreditava. A chave girou na fechadura com a mesma naturalidade de sempre, mas ao abrir a porta, soube que nada mais seria igual. O aroma estava diferente. Um perfume floral intenso invadia cada cantinho, encobrindo aquele cheiro de lar que eu tanto havia sentido falta durante minhas 2 semanas no hospital. Edu? Chamei, esperando ver meu marido correndo para nos receber. O silêncio foi interrompido por risadas vindas da cozinha. Risadas que eu conhecia muito bem. A risada grave e rouca de Eduardo e outra, mais aguda e melodiosa. A risada de Fernanda, minha irmã caçula. Com o coração batendo forte, avancei lentamente pelo corredor. Cada passo era como caminhar rumo a um precipício, sabendo que ia cair, mas sem conseguir me deter. Eu os vi antes que eles vissem a mim. Eduardo envolvia Fernanda com os braços enquanto ela preparava algo no fogão. Moviam-se em perfeita sintonia, como se tivessem anos de convivência. Do mesmo jeito que ele e eu costumávamos fazer. O que significa isso? Minha voz saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Eles se sobressaltaram. Eduardo largou Fernanda imediatamente, mas o estrago já estava feito. Eu tinha visto tudo. Beatriz, não te esperávamos até amanhã, disse Eduardo, como se aquilo explicasse por que estava abraçando minha irmã na nossa cozinha. Fernanda se virou lentamente. Vestia meu roupão favorito, aquele de seda azul que Eduardo me deu no nosso último aniversário. Seu rosto demonstrava surpresa, mas sem nenhuma vergonha. Mana, que bom te ver. E como está o meu sobrinho? Aproximou-se como se nada estivesse acontecendo, tentando olhar para Mateus. Dei um passo para trás, instintivamente protegendo meu filho. Nem ouse tocá-lo, sibilou eu. O que você faz na minha casa com o meu marido vestindo minhas roupas? Eduardo se interpôs entre nós. Beatriz, acalma. Não é bom para o bebê que você se altere. Podemos conversar como adultos. Conversar sobre o que exatamente, Eduardo? Sobre como minha irmã está usando meu roupão enquanto você a abraça na nossa cozinha? Sobre como parece que vocês estão morando juntos na minha casa enquanto eu lutava pela minha vida no hospital? Fernanda teve a audácia de revirar os olhos. Sempre tão dramática, Beatriz. Eduardo só estava me ensinando a fazer aquela massa que você tanto adora. Queria deixar preparada uma janta especial para quando você voltasse. Olhei ao redor e notei pela primeira vez os pequenos detalhes diferentes. As fotos do nosso casamento, que sempre enfeitavam a prateleira, tinham sumido. No lugar, havia uma de Eduardo e Fernanda na praia de Ipanema, rindo. As almofadas do sofá que eu escolhi com tanto carinho haviam sido substituídas por outras de cores vibrantes, mais no estilo da minha irmã. Este lugar já não parecia mais meu lar. Ah, quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei, embora lá no fundo já soubesse a resposta. Eduardo baixou o olhar, sem conseguir me encarar. Beatriz, não é como você pensa. Há quanto tempo, Eduardo? Insisti. Foi Fernanda quem respondeu. Desde antes de você engravidar. Disse com uma calma que gelou minhas entranhas. Mas piorou durante sua gravidez. Você estava tão absorta no bebê, tão ausente. Eduardo precisava de alguém que realmente cuidasse dele. Essas palavras me atingiram como golpes. Durante a gestação, sofri complicações que me obrigaram a ficar em repouso absoluto. Complicações que quase me custaram a vida, a minha e a do meu filho. Então, enquanto eu lutava para manter nosso filho vivo, você se consolava com a minha irmã. Disse encarando Eduardo. Não foi assim, Beatriz. As coisas simplesmente aconteceram. Lembrei de todas as noites que passei sozinha no hospital, me perguntando por que Eduardo mal me visitava. As desculpas sobre o trabalho, sobre o quanto era difícil vê-la ligada àquelas máquinas. Tudo era mentira. Mateus começou a chorar, como se sentisse minha angústia. Eu o embalei suavemente, tentando acalmá-lo, e a mim mesma. Quero que vocês saiam da minha casa.
Declarei com uma tranquilidade que não sentia. Eduardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu costumava achar encantador e que agora me causava náuseas. Beatriz, essa casa é minha também. Você sabe que os documentos estão no nome dele. Ali estava a verdade. A casa que havíamos escolhido juntos, mobília e tudo, legalmente pertencia só a ele. Eu tinha largado a minha carreira para apoiar o dele, confiando cegamente que nosso amor bastaria. Você quer me expulsar? Expulsar a mim e ao meu filho recém-nascido? Minha voz tremia. Não é assim, interrompeu Fernanda. Só queremos que entenda a situação. Eduardo e eu nos amamos, Beatriz. Não planejamos que isso acontecesse, mas não podemos mais negar. Amar? A risada que escapou da minha garganta soou histérica até para meus próprios ouvidos. Apresentei meu marido para você há menos de um ano, logo depois que voltei de uma viagem a Portugal. E agora me diz que o ama? Às vezes o amor chega de forma inesperada, disse ela, como se recitasse uma fala de novela. Eduardo se aproximou com aquele olhar que usava quando tentava me convencer de algo. Podemos chegar a um acordo, Beatriz. Você pode ficar no apartamento em Copacabana até encontrar um lugar melhor. Eu te ajudarei financeiramente, claro. Apartamento em Copacabana? Aquele estúdio minúsculo a 2 horas de distância daqui e com um bebê recém-nascido? É provisório, insistiu ele. Só até organizarmos tudo. Olhei para minha irmã, procurando qualquer traço da menina com quem havia dividido segredos, sonhos e lágrimas. Aquela com quem me encostei quando nosso pai faleceu. Aquela a quem ajudei a pagar os estudos no exterior. Só. Vi uma estranha vestindo o meu roupão na minha cozinha, com o meu marido. Sempre quis o que eu tinha, né, Fernanda? Meus brinquedos, minhas roupas, meus amigos. E agora, meu marido, minha casa, minha vida. Seus olhos brilharam com algo que beirava o orgulho. Você sempre foi a perfeita, a inteligente, a responsável, a preferida da mamãe e do papai. Mas, olha você agora, não esperei para ouvir mais. Com Mateus firmemente aninhado contra o peito, caminhei até o quarto que havia decorado com tanto carinho para ele. Precisava de fraldas, roupinhas, tudo o que fosse essencial. Não sabia para onde iria, mas não passaria mais uma noite sob o mesmo teto deles. O quarto também tinha sido transformado. O berço que Eduardo e eu havíamos escolhido juntos fora substituído por outro, mais moderno e luxuoso. As paredes, que eu pintei de um amarelo suave, agora eram azuis. Até os bichinhos de pelúcia que comprei com tanta ilusão haviam sumido. Tinham apagado a minha presença enquanto eu lutava para sobreviver. O apartamento em Copacabana acabou sendo pior do que eu lembrava. Umidade nas paredes, móveis antigos e um cheiro de confinamento que não desaparecia, mesmo com as janelas abertas dia e noite. Mas era o único lugar que eu tinha agora. Mateus chorava sem parar, como se sentisse falta de um lar que mal conheceu, como se percebesse a minha dor. Ou talvez fosse o calor sufocante, a umidade, ou simplesmente porque eu não parava de chorar quando achava que ele dormia. Calma, meu amor, sussurrei enquanto o embalava de novo naquela noite. Vamos ficar bem. Não tinha certeza se acreditava nas minhas próprias palavras. Meu celular tocou. Era minha mãe, de novo. A terceira ligação em 2 dias. Não atendi. O que eu poderia dizer? Que a filha mais nova me roubou o marido enquanto eu lutava para dar à luz ao meu neto? Que fui expulsa da minha própria casa como se fosse uma intrusa? O telefone tocou novamente. Dessa vez, era uma mensagem. Beatriz, por favor, atende. Sua irmã está muito preocupada com você e com o bebê. Diz que você saiu sem ouvir explicações. Me liga. Desliguei o celular. Então, Fernanda já tinha dado a sua versão da história. Fiquei imaginando que mentiras teria inventado, que drama teria criado para justificar o inaceitável. Os dias se tornaram uma sequência turva de fraldas, mamadeiras, choros e noites sem dormir. A depressão pós-parto misturava-se com a traição, formando um coquetel tóxico que mal me permitia funcionar. Mas eu precisava, por Mateus. Uma semana depois, recebi a visita que temia. Beatriz, graças a Deus! Exclamou minha mãe, Marta, ao me ver abrir a porta. Estávamos morrendo de preocupação. Atrás dela, com uma expressão de remorso perfeitamente ensaiada, estava Fernanda. Não quero vê-la, disse eu, tentando fechar a porta. Marta colocou o pé na frente. Beatriz, por favor, somos família. Família resolve os problemas conversando. Problemas?
Como se descobrir minha irmã e meu marido juntos fosse simplesmente um problema que se resolve com uma conversa e um abraço. A contragosto, deixei-as entrar. Fernanda percorreu o pequeno apartamento com um olhar que misturava pena e culpa. "Onde está meu sobrinho?" perguntou com voz suave. "Dormindo. Finalmente." Marta se acomodou no sofá gasto, suspirando como se fosse a vítima. "Beatriz, entendo que esteja brava, mas essa situação é insustentável. Eduardo me liga todos os dias. Está preocupado. Com o bebê? Quer vê-lo? Agora ele se preocupa com o filho? Depois de nos abandonar?" "Ninguém te abandonou", interveio Fernanda. "Foi você quem saiu." Olhei para ela, sem acreditar na audácia. "Fui expulsa da minha própria casa, onde chegava com meu bebê recém-nascido depois de quase morrer no parto. E você diz que fui eu." Fernanda sentou-se ao lado de Marta, segurando sua mão em busca de apoio. "Beatriz, você precisa entender. O que Eduardo e eu temos é real. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Enquanto eu estava no hospital." "Que conveniente." Marta me encarou com seriedade. "Eduardo diz que durante sua gravidez você se afastou, que estava obcecada pelo bebê e mal prestava atenção nele. Não podia acreditar no que ouvia. Durante minha gravidez, cada dia era uma batalha para manter meu filho vivo. Repouso absoluto, remédios, idas constantes ao médico. E agora, diziam que eu era culpada por me apegar demais a esse risco. Estive a um passo de perder meu filho. Quase morri. E essa é a desculpa? Que não prestei atenção suficiente ao meu marido?" Pelo menos Fernanda baixou a cabeça. "Não é desculpa, Beatriz. É uma explicação. Eduardo se sentia só, com medo. Eu só queria ajudar." "Ajudar? Invadindo a cama dele? Morando na minha casa? Usando minhas roupas? Que generosidade." Marta se levantou visivelmente desconfortável com a direção da conversa. "O importante agora é pensar no bebê. Eduardo quer estabelecer um regime de visitas. Está disposto a ser generoso com a pensão." "Generoso? Esse dinheiro não é generosidade." "Mamãe, é obrigação dele." "Beatriz", disse Fernanda, aproximando-se. "Sei que agora não consegue ver, mas com o tempo, entenderá que isso é o melhor para todos. Eduardo e eu." Não deixei que terminasse. A raiva que vinha segurando há dias explodiu. "Nem ouse dizer o que é melhor. Vocês destroçaram minha família, meu lar, minha confiança. Você, minha própria irmã." "Pessoas não são propriedade, Beatriz", respondeu ela com um tom condescendente. "Eduardo não era feliz com você. E o que você sabe sobre a nossa felicidade? Sobre o nosso casamento? Você nem estava presente. Você estava em Portugal, vivendo a vida boa com o dinheiro que eu te enviava todo mês." A expressão de Fernanda endureceu. "Você sempre foi assim. A perfeita Beatriz, tão generosa, tão sacrificada. Sempre me lembrando que sem você, eu não teria conseguido nada." Marta interveio, tentando acalmar os ânimos. "Por favor, meninas, não é hora para velhas rixas. Beatriz precisa ser prática. Precisa do apoio de Eduardo, tanto financeiro quanto emocional. Pense no seu filho." "Estou pensando no meu filho. Por isso não quero que ele cresça vendo o pai e a tia me humilharem." Fernanda levantou-se, visivelmente irritada. "Eduardo vai pedir a guarda compartilhada. Ele tem direito de ver o filho." "Está me ameaçando?" "Estou só te informando. Os advogados já estão preparando tudo." Senti o chão se abrir sob meus pés. Não só haviam tirado da minha vida a casa, o marido, a dignidade, agora queriam tirar meu filho. "Fora daqui", disse com voz trêmula. "Vocês duas." "Beatriz, por favor", começou Marta. "Fora." Depois que se foram, desabei no chão, soluçando em silêncio para não acordar Mateus. Tudo em que acreditava seguro havia se desfeito. Meu marido, minha irmã, até minha mãe, estava contra mim. Naquela noite, quando finalmente consegui me acalmar, tomei uma decisão. Não seria a vítima desta história. Não permitiria que me tirassem mais nada. E, acima de tudo, não deixaria que meu filho crescesse vendo a mãe derrotada. Levantei-me, enxuguei as lágrimas e liguei meu velho notebook, aquele que sempre usava para escrever meus textos. Precisava arrumar um emprego, um lugar melhor para morar e, principalmente, um bom advogado. Essa guerra estava só começando. Ao amanhecer, quando Mateus acordou para a primeira mamada do dia, abracei-o com uma força renovada. "Prometo que vamos dar um jeito.
sussurrei. E um dia vamos recuperar tudo que nos foi tirado. 3. Semanas depois de nos instalarmos naquele apartamento em Copacabana, recebi um envelope do banco. Ao abri-lo, meu coração quase parou. Nossas contas conjuntas tinham sido esvaziadas. Eduardo havia transferido todo o dinheiro dias antes do meu retorno do hospital. Não foi coincidência. Foi premeditado. Com as mãos tremendo, conferi o extrato várias vezes, como se os números pudessem se transformar magicamente. Mas lá estavam, transferências para uma conta que reconheci de imediato como sendo da Fernanda. Milhares de reais. Toda semana, durante os últimos meses da minha gravidez, Mateus dormia pacificamente em seu berço improvisado, enquanto eu sentia a raiva subir, me sufocando. Não só fui traída, me deixaram deliberadamente sem recursos, justamente quando mais precisava. No dia seguinte, com Mateus nos braços, fui até o escritório de um advogado que uma antiga colega da faculdade me recomendara. Isso é claramente ocultação de bens comuns, disse Ricardo após revisar os documentos. E essas transferências para sua irmã? Posso perguntar por que seu marido lhe enviava tanto dinheiro? Não, eles estão juntos, respondi friamente. Meu marido e minha irmã têm um relacionamento, que aparentemente começou durante a minha gravidez. Ricardo assentiu, sem demonstrar surpresa. Talvez já tivesse visto casos assim antes. E a casa? Em nome de quem está? Em nome de Eduardo, mas compramos juntos. Eu contribuí com a entrada com dinheiro de uma herança. Você tem documentos que comprovem isso? Devem estar na casa, a qual já não tenho acesso. Saí do escritório com uma lista de documentos para recuperar e uma nova determinação. Naquela tarde, recebi uma ligação que me gelou. Beatriz? Aqui é Sandra, a secretária do Eduardo. Sandra sempre fora simpática comigo, embora nunca tivesse sido muito próxima. Preciso te ver, é importante. Mas não pode saber que falei contigo. Nos encontramos em uma cafeteria perto da orla. Sandra parecia nervosa, olhando constantemente para a porta. Sinto muito pelo que você está passando, disse depois de ver Mateus, que cochilava em seu carrinho de bebê. Eduardo nos contou que você nos abandonou, que levou o bebê. O quê? Isso é completamente falso. Eu sei. Por isso estou aqui. Vi como sua irmã frequenta o escritório, como se comportam. E agora, Eduardo pediu para transferir todos os documentos da empresa para uma nova conta, em nome dela. Meu estômago se revirou. Que documentos? Tudo. Contratos, notas fiscais, o acordo com investidores chineses. Fechou uma pausa. E tem mais. Encontrei isso no escritório. Ela me entregou um envelope. Dentro, várias escrituras, da nossa casa, de um terreno que eu nem conhecia e papéis de um fundo fiduciário. Sabe o que é isso? Perguntei, apontando para o fundo fiduciário. Foi criado há 3 meses. Tem desviado dinheiro da empresa. Acho que eles estão planejando sair do país. Enquanto absorvia a informação, uma mulher se aproximou da nossa mesa. Reconhecia vagamente. Beatriz! Sou Camila, amiga da Fernanda da faculdade. Meu corpo se contraiu, preparado para outro ataque, mas seu semblante era gentil. Te vi do balcão e precisei falar com você. O que Fernanda está fazendo? Não é a primeira vez. A que você se refere? Na faculdade, ela se envolveu com o meu namorado. Estava para nos comprometer quando descobri. Depois soube que eu não era a única. É um padrão nela. Enquanto Camila falava, senti as peças se encaixarem. Lembrei como Fernanda sempre invejou minhas coisas, como seus elogios escondiam uma estranha inveja. Não era só o meu marido, era a minha vida inteira o que ela cobiçava. Preciso fazer uma ligação, disse, levantando-me bruscamente. Disquei o número da minha mãe com mãos trêmulas. Mãe, preciso que venha aqui. Tem algo que você precisa ver. Quando Marta chegou ao apartamento naquela noite, mostrei tudo. Extratos bancários, escrituras, depoimentos de Sandra e de Camila, que gravei com permissão. Seu rosto empalideceu enquanto a máscara de perfeição de Fernanda se desfazia diante de seus olhos. Não acredito, sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pude ser tão cega? Abracei-a pela primeira vez em semanas, sentindo seu corpo trêmulo junto ao meu. Nós duas fomos enganadas, mãe, mas isso acabou. O ano passou surpreendentemente rápido quando cada dia era uma batalha. Mateus tinha acabado de completar 1 ano, e eu mal podia acreditar no quanto nossas vidas mudaram.
Deixamos o apartamento em Copacabana 3 meses depois da descoberta. Marta, arrependida por ter duvidado de mim, nos ofereceu sua casa. No início resisti, mas o apoio familiar se tornou inestimável, principalmente com um bebê para cuidar e uma guerra judicial para travar. O processo judicial avançava lentamente. Eduardo usava de todas as táticas dilatórias possíveis, cada conexão que tinha. Havia momentos em que parecia que não avançávamos, que tudo era em vão. Mas Ricardo, meu advogado, garantia que a verdade sempre encontra seu caminho. A justiça pode ser lenta, mas ela chega, me dizia nos momentos de desespero. Durante aquele ano, reconstruí minha vida pedaço a pedaço. Voltei a trabalhar numa editora, inicialmente como freelancer, depois em meio período. Meus antigos contatos no mundo editorial me receberam de braços abertos. O talento, ao contrário do amor, não some quando você se ausenta. Mateus crescia, forte e saudável, alheio ao drama que cercava sua existência. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, aquelas risadas genuínas. Esses momentos eram meu alicerce, a razão para eu continuar lutando. Eduardo, claro, passou a exigir visitas, supervisionadas com Mateus. Era doloroso entregá-lo, mesmo que por poucas horas, mas não queria dar mais munição para a batalha pela custódia. Cada vez que meu filho voltava dessas visitas, eu o examinava com cuidado, temendo encontrar alguma negligência. Nunca houve, pelo menos fisicamente. O que notei foi que, com o tempo, as visitas se tornavam menos frequentes. Eduardo cancelava em cima da hora, alegando compromissos inadiáveis. Para Mateus, o pai começava a se tornar um estranho. Ele está se afastando sozinho, comentou Ricardo depois de mais um cancelamento. O juiz não vai olhar com bons olhos esse comportamento. Numa tarde de primavera, enquanto revisava um manuscrito, recebi uma ligação inesperada. Beatriz Silva? Aqui é Gabriel Oliveira, do escritório Oliveira Eng Associados. Meu coração acelerou. Oliveira Eng Associados era um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Conheço o seu caso. Minha irmã passou por algo parecido há anos. Gostaria de oferecer representação pro Bono. Já tenho um advogado. Eu sei, Ricardo é excelente. Mas você precisa de mais recursos para enfrentar o que vem pela frente. Eduardo contratou Fábio Costa. Fábio Costa, o tubarão jurídico da cidade, conhecido por sua agressividade e falta de escrúpulos. Por que me ajudaria? Perguntei cautelosa. Como já disse, é pessoal. Além disso, revisei seu caso. Você tem tudo para ganhar, mas precisa de uma equipe mais forte. Naquela noite, consultei Ricardo, que surpreendentemente apoiou a ideia. Fábio é perigoso, Beatriz. Gabriel tem recursos que eu não tenho. Seria tola se deixasse meu ego interferir no seu caso. Assim foi como Gabriel se juntou à nossa equipe. Com ele, chegaram investigadores particulares, peritos contábeis e uma estratégia bem mais agressiva. Em semanas, descobrimos mais do que eu havia conseguido em meses. O padrão de transferências para Fernanda começou exatamente quando me diagnosticaram com gravidez de alto risco. Os documentos que Sandra havia nos dado revelavam um esquema de desvio de fundos da empresa, mas não só para Fernanda. Havia contas em paraísos fiscais, propriedades em nome de empresas de fachada. Seu ex não é só um traidor, é um criminoso, concluiu Gabriel depois de revisar os relatórios. Durante esse tempo, mal soube de Fernanda. Segundo Marta, ela vivia seu sonho de princesa na nossa antiga casa, decorando, comprando e ostentando o anel de noivado que Eduardo havia dado a ela. Um anel que, descobrimos, fora comprado com dinheiro da empresa. Foi no supermercado que finalmente a vi. Parecia cansada, menos radiante do que da última vez. Empurrava um carrinho com desânimo, verificando o celular a cada instante. Não me viu até que já fosse tarde demais para evitar. Beatriz, disse com uma mistura de surpresa e nervosismo. Você está? Bem, era verdade. Havia recuperado meu peso, minha energia. A dor ainda existia, mas já não me consumia. E você? Parece preocupada, respondi com calma. Tudo certo no seu paraíso? Seu sorriso forçado se manteve, mas vi algo em seus olhos. Medo, talvez. Tudo perfeito. Estamos organizando o casamento. Fico feliz por você. Só espero que Eduardo seja mais fiel do que foi comigo. Eduardo me ama, respondeu automaticamente, como se decorasse uma fala. O nosso é diferente. Sorri? Não. Com malícia, mas com genuína pena.
Isso eu achava também. Antes que pudesse responder, notei algo que congelou meu sangue. Um hematoma, parcialmente escondido pela manga de sua blusa. Ela percebeu meu olhar e rapidamente puxou a manga para disfarçar. Bati com uma porta, explicou apressada. A frase padrão das mulheres maltratadas. Eu já tinha ouvido isso em conversas com amigas, em grupos de apoio que frequentei durante minha recuperação. Por um instante senti uma pontada de compaixão, mas logo lembrei de tudo o que ela me fez e essa compaixão se transformou em algo mais amargo. Não era alegria pelo sofrimento dela. Jamais sentiria isso. Mas uma triste confirmação das minhas suspeitas. Se algum dia precisar conversar, comecei. Estou bem. Cortou-me com voz afiada. Não preciso da sua piedade. Ela se afastou rapidamente, deixando seu carrinho pela metade. Observei-a partir, sua figura antes altiva, agora um pouco curvada. Naquela noite, enquanto embalava Mateus para dormir no nosso quartinho em casa de minha mãe, lembrei algo que meu pai costumava dizer. Casa não é só o prédio, é a gente, que mora nela. Em breve voltaríamos para o nosso lar, mas não mais o mesmo. Não porque as paredes ou móveis mudaram, mas porque eu havia mudado. E, enquanto beijava a fronte do meu filho, fiz uma promessa silenciosa. Construiríamos um novo lar, baseado na verdade, no respeito e no amor incondicional. Um lar que ninguém jamais poderia nos tirar. Naquela primeira noite na casa recuperada, as paredes guardavam lembranças. Algumas belas, outras dolorosas. Fernanda tinha mudado a decoração, eliminado fotos, trocado móveis, mas não conseguiu apagar a essência do lar que eu havia construído. Mateus corria pelos corredores, encantado com o espaço, alheio aos fantasmas que eu ainda sentia em cada canto. Ele já tinha quase 3 anos, e a cada dia parecia mais com a mãe. Teimoso, curioso, destemido. Gostou do seu novo quarto, meu amor? Perguntei enquanto o arrumava para dormir. Sim, mamãe. É grande, respondeu, já com os olhos pesados de sono. Sorri, acariciando sua bochecha. Novo quarto. Para ele, tudo era novidade. Mesmo que aquela casa tenha sido o lugar onde passou seus primeiros dias de vida. Crianças vivem o presente, um talento que nós, adultos, perdemos rápido. Nos meses seguintes, dediquei-me a reconstruir nosso espaço. Não se tratava só de redecorar, mas de exorcizar as lembranças tóxicas, de reivindicar cada centímetro como meu novamente. Pintei paredes, troquei móveis, plantei um pequeno jardim na área de lazer, típico de um lar carioca. Cada mudança era uma declaração. Este é o meu lar, minha vida, meu futuro. O processo judicial contra Eduardo continuava. A investigação financeira revelou irregularidades que iam além do imaginado. Desvio de fundos, evasão fiscal, falsificação de documentos. Eduardo enfrentava não só um divórcio doloroso, mas possíveis acusações criminais. Apesar de tudo, ele cumpria rigorosamente, mas de forma fria, as visitas a Mateus. Chegava sempre pontual, levava o menino para lugares bacanas, comprava brinquedos chamativos. Mas meu filho voltava cada vez mais distante dessas saídas. Papai fala demais ao telefone, dizia. Papai está sempre irritado. Numa tarde, após uma dessas visitas, o interfone tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com Larissa, a assistente de Eduardo, a mulher com quem ele planejava fugir. Posso entrar? Perguntou visivelmente nervosa. Convidei-a a entrar com cautela. Era jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos. Anos com aquele ar de inocência que eu já tive um dia. Sei que isso é estranho, começou recusando meu convite para um café. Mas preciso conversar com você. Fale, estou te ouvindo. Eduardo e eu. Terminamos, disse simplesmente. Ou melhor, descobri que nunca estivemos juntos de verdade. Ofereci um lenço enquanto as lágrimas começavam a cair. Ele me fez as mesmas promessas que fez com você, suponho. Um futuro juntos, uma vida perfeita, prosseguiu. Mas depois encontrei isso. Ela me entregou o celular. Na tela, mensagens entre Eduardo e outra mulher. Planos, promessas, as mesmas frases que ele um dia me disse que disse a Fernanda, que disse a ela. Quem é? Perguntei. Embora, na verdade, já não importasse. A nova secretária dele, respondeu com uma risada amarga. Parece que há um padrão. Senti uma pontada de pena por ela. Era jovem,
fora manipulada por um mestre do engano. Por que me mostra isso? Porque quero testemunhar no julgamento. Tenho informações sobre os negócios de Eduardo, sobre contas que vocês ainda não encontraram. Sua oferta me surpreendeu. Com o depoimento dela, o caso contra Eduardo seria praticamente irrefutável. Por que faria isso? Por justiça, respondeu simplesmente. E porque estou cansada de ver homens como ele destruindo vidas sem pagar as consequências. Naquela noite, depois que Larissa se foi, liguei para Gabriel para informá-lo sobre nossa nova testemunha. A resposta foi imediata. Com esse depoimento, Eduardo não só perderia o caso de divórcio, como provavelmente enfrentaria prisão. Sentei-me na varanda, observando as estrelas, processando a nova informação. Não senti a satisfação vingativa que talvez esperasse um ano atrás. Em vez disso, uma espécie de paz melancólica se instalou. Eduardo não era um monstro. Era um homem quebrado, incapaz de amar de verdade, condenado a repetir o mesmo ciclo destrutivo. O verdadeiro ponto de virada na minha vida chegou um mês depois, quando recebi uma proposta para dirigir uma pequena editora especializada em literatura infantil. O salário era bom, mas mais importante, me permitiria trabalhar com algo que amava, mantendo uma rotina flexível para cuidar do Matheus. É uma oportunidade perfeita para você, disse Ricardo durante um jantar em casa. Depois do julgamento, nossa relação profissional evoluiu para uma amizade sincera. Estou com medo, confessei. Faz tanto tempo que não ocupo uma posição de liderança. Ricardo segurou minha mão sobre a mesa, um gesto que se tornava cada vez mais frequente nas últimas semanas. Beatriz, você sobreviveu a uma traição devastadora. Reconstruiu sua vida do zero. Venceu uma batalha judicial contra um dos advogados mais temidos da cidade. E agora tem medo de dirigir uma editora? Dito assim, soava absurdo. Ri, e o sorriso dele me fez lembrar como era bom compartilhar um momento simples, sem dramas, sem manipulações, sem segundas intenções. Aceitei o emprego no dia seguinte. A editora Sonhos Pequenos se tornou meu novo projeto, minha nova paixão. Publicávamos livros que ajudavam as crianças a lidar com emoções difíceis. Separação, perda, mudanças. Livros que, de certa forma, teriam me ajudado a explicar ao Matheus o que estávamos vivendo. Num domingo ensolarado, enquanto celebrávamos o 4º aniversário do Matheus no jardim, com quitutes típicos, como pão de queijo e suco de laranja, recebi um cartão postal vindo de Milão. Era de Fernanda. Encontrei trabalho numa galeria de arte. Estou fazendo terapia. Penso em vocês todos os dias. Com carinho, F. Não havia endereço para responder, mas eu também não senti necessidade. Algumas relações não precisam continuar para que se encontre um encerramento. Nesse mesmo dia, Eduardo apareceu para a festa, conforme o acordo de visitas. Ele estava pálido, mais magro, com olheiras profundas. O julgamento por fraude fiscal começaria em 2 semanas, e seus antigos sócios o haviam abandonado um a um. Podemos conversar um pouco? Me pediu enquanto as crianças brincavam. Afastamo-nos do burburinho para a tranquilidade da varanda da frente. Quero te pedir uma coisa. Começou com voz sem a arrogância que sempre usava. Se eu for para a cadeia, você permitiria que minha mãe visse o Matheus regularmente? A petição me surpreendeu. A mãe dele, uma senhora sempre educada e reservada, tinha tentado se aproximar do Matheus depois do divórcio. Claro, respondi. Ela sempre será bem-vinda aqui. Eduardo assentiu, claramente aliviado. Obrigado, disse e parecia sincero. Sei que não mereço, mas... Obrigado. Observei-o voltar para a festa, tentando se conectar com um filho que mal conhecia. Por um breve momento, senti pena dele. Tinha tido tudo. Uma família amorosa, um filho lindo, uma empresa de sucesso. E o perdeu por não saber valorizar o que tinha. 2 meses depois, a notícia chegou. Eduardo foi condenado a 5 anos de prisão por fraude. A pena foi mais branda do que o esperado, graças a um acordo de delação que incluía a devolução dos recursos e uma compensação às vítimas. Aquele dia, sentada no meu escritório na editora, rodeada dos manuscritos e desenhos que Matheus fazia para mim, refleti sobre o longo caminho percorrido. Da mulher despedaçada que saiu de casa com um bebê nos braços e lágrimas nos olhos, a editora respeitada, a mãe segura, a mulher inteira que me tornei. O telefone interrompeu meus pensamentos. Era Ricardo. Pronta para nosso jantar?
Perguntou, e pude ouvir o sorriso na voz dele. Mais do que pronta. Respondi, sentindo aquele formigamento no estômago que tinha esquecido que podia sentir. Nossa relação evoluiu lentamente, baseada no respeito mútuo. Não havia pressa nem cobranças, apenas dois corações descobrindo passo a passo o que poderiam construir juntos. Naquela noite, enquanto jantávamos na varanda da minha casa, com Mateus já dormindo depois que Ricardo lhe leu sua historinha favorita, deixei minha mente viajar para um futuro diferente do que um dia planejei. Um futuro que eu mesma estava forjando, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Em que você está pensando? Perguntou Ricardo, notando meu olhar distante. Em quão longe cheguei? Respondi com sinceridade. Em como às vezes perdemos o que achávamos necessário para encontrar o que realmente merecemos. Ricardo apertou minha mão, aquele gesto simples que ainda me fazia sentir protegida. Sabe, sempre admirei sua capacidade de se reerguer, mesmo antes de te conhecer de verdade, disse. Transformar os pedaços quebrados em algo novo, algo mais forte. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. De fato, das cinzas do meu casamento, da traição da minha irmã, de cada golpe e cada queda, surgiu uma versão mais autêntica e poderosa de mim mesma. 6 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim que plantei com minhas próprias mãos, com a música ambiente de um samba suave ao fundo, Ricardo e eu nos casamos. Não foi uma festa convencional. Não houve vestido branco ou promessas grandiosas. Apenas votos sinceros de respeito, honestidade e parceria. Mateus segurava os anéis, com um sorriso radiante enquanto observava aquele homem que entrou em nossas vidas não como substituto do pai, mas como uma presença amorosa e constante por direito próprio. Marta, sentada na primeira fila, chorava silenciosamente. Ela também havia percorrido seu caminho de cura, aprendendo a ver além das aparências, defendendo a verdade acima do conforto. Quando o pequeno grupo de amigos íntimos aplaudiu após nosso primeiro beijo como casal, senti uma certeza profunda. Aquela era a vida que me pertencia. Não a que eu sonhara na juventude, não a que a sociedade planejava para mim, mas a que eu forjei com lágrimas, coragem e determinação. 1 ano depois, nossa família se expandiu com a chegada de Helena, uma menininha de grandes olhos curiosos, que se tornou num instante a alegria do irmão mais velho. Mateus, agora com 6 anos, assumia orgulhosamente o papel de protetor, contando histórias todas as noites e prometendo estar sempre presente. A editora prosperava. Publicamos uma série de livros sobre famílias diversas, adotados em escolas de todo o Brasil. Um deles, A Casa que Reconstruímos, contava a história de uma mãe e seu filho que redescobriam o significado de lar após uma grande tempestade. Não era exatamente a minha história, mas ressoava com a autenticidade de uma jornada de cura. Certo dia, enquanto organizava o sótão, encontrei uma velha caixa com fotos da minha vida passada. Eduardo, Fernanda, eu. Sorrindo, aparentando uma felicidade que talvez nunca tivesse sido tão real. Não senti a dor aguda que esperava. Apenas um reconhecimento distante, como quem observa a vida de outra pessoa. Guardei algumas fotos para Mateus, para quando crescesse e quisesse conhecer suas origens. O resto, devolvi à caixa. Não as destruí, faziam parte da minha história, de quem me tornei. Mas já não definiam meu presente nem determinariam meu futuro. Naquela noite, enquanto Ricardo e eu colocávamos as crianças para dormir, Mateus me fez uma pergunta inesperada. Mamãe, você é feliz agora? Fiquei surpresa com a sensibilidade do menino. Sim, meu amor, muito feliz, respondi com sinceridade. Eu também, disse simplesmente, antes de fechar os olhos. Mais tarde, sentada na varanda sob as estrelas, com Ricardo ao meu lado e o som do monitor de bebê confirmando que Helena dormia tranquila, refleti sobre o que é felicidade. Não aquela euforia passageira que vemos nos filmes e revistas, mas a paz interior, o propósito claro, o amor genuíno. A certeza de que, aconteça o que acontecer, tenho a força para enfrentar. Minha irmã sempre dizia que queria um casamento como o meu, mas eu não sabia que ela queria exatamente o meu marido. Quando saí do hospital após uma gravidez de alto risco, eles já viviam juntos na minha casa. Essa traição que um dia me pareceu o fim do mundo, acabou sendo o começo do meu verdadeiro caminho.
Um caminho que me levou não só a sobreviver, mas a florescer. A construir não a vida que eu achava que queria, mas a que eu realmente merecia. E, enquanto a noite avançava, com meu lar seguro e meus entes queridos protegidos sob o mesmo teto, soube com toda a certeza que havia encontrado meu próprio destino. Um destino que ninguém jamais poderia me arrancar.